Deixa eu apresentar o professor Milton. O professor Milton é amigo meu já de quantos anos? Uns 4 anos, né? Por aí, 4, 5 anos. Eu conheci ele como advogado, né? Mas ele também é professor de Direito na Universidade Estadual de Teresina. Se eu não, o Milton também é um estudioso, né, do direito canônico, né? E ele vai vai nos iluminar aqui na questão do Galileu, né? Quer dizer, por que isso, né? Porque, assim, como parte da aula, né, da nossa disciplina, a gente fica olhando como que é a ciência nas vários ângulos, né? Sobre os artigos originais, os artigos de revisão, sobre fraude na ciência, sobre vários aspectos. Então, um dos aspectos que é fundamental tem sido essa discussão sobre Galileu, né, que Galileu teria sido uma vítima, né, de processos anticientíficos. E aí existe um outro lado dessa história, né, que não é repassada na maioria das vezes, e é o que a gente vai escutar hoje. Tá? Então, desejo aí ao professor Milton uma excelente apresentação aí. E aí, não sei qual é o seu estilo, talvez a gente possa deixar as perguntas para o final, ou se tiver alguma pergunta muito urgente, fazer na hora. O que você acha? Vamos deixar para o final, senão eu me perco todinho, que eu sou. Então tá, então vamos deixar para o final. Deixar para o final as perguntas aí. Então tá bom, professor, vamos começar aí. Obrigado, professor Marcelo. Pois não. Já coloquei para gravar, tá? E quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer no chat, eu deixei aberto. Ah, tá. O chat. Pode ler no final, tá bom? Bom, então vamos lá, Milton. Maravilha. Eu peço que quem puder ligar a câmera, eu agradeço, que me ajuda até na concentração. Professor Marcelo, muito obrigado pelo convite. Esse convite surgiu a partir de uma conversa que a gente teve no grupo de WhatsApp, né? Em que você mencionava um vídeo que você assistiu sobre a questão de Galileu. E eu disse, olha, professor, eu conheço um pouco do tema, e aí o senhor acabou me fazendo esse convite, que muito me honra. Eu não sou exatamente um especialista, aliás, eu não entendo nada de direito canônico, eu entendo um pouco de história do direito do período da Baixa Idade Média, né? Conhecido como período do Renascimento bolonhês e do renascimento do direito romano, re-romanização do direito. Tem vários nomes para esse período do direito, né? Motivo pelo qual eu tive que estudar a Inquisição, a fundação da Inquisição, etc. E alguns casos são famosos, né, e saltam os olhos, e o mais famoso deles, sem dúvida nenhuma, é o caso de Galileu. Felipe, eu mandei 3 imagens, você tem como exibi-las? Professor, você pode abrir a apresentação. Eu não tenho apresentação, não, eu mandei no WhatsApp. Ah, tá. Só você pode abrir? Se você conseguir... por que esse caso é tão importante, professor Marcelo? Porque ele é uma espécie de mito fundador da narrativa moderna sobre a ciência. Qual é a narrativa moderna? Moderna que eu digo é a narrativa do século XVIII e do século XIX sobre a ciência. É a narrativa de que a igreja foi algo que se fez, a ciência foi algo que se fez contra a igreja. Ou seja, que a igreja tinha um conjunto de conhecimentos para poucas pessoas, que ela era fechada, que ela não admitia debate e que a ciência se fez contra a igreja, e que pessoas como Galileu e como Giordano Bruno seriam mártires da luta contra a obscuridade, né? Ou seja, da razão contra a obscuridade representada pela fé, né? Essa narrativa é absurda, é tola, né? É infantil. Por exemplo, a igreja tinha diversos astrônomos de peso, né? A começar Copérnico, né? Ou seja, um homem que inaugurou o debate sobre o heliocentrismo, e que foi a base dos debates galileicos depois, era um padre. Copérnico era um padre polonês, professor universitário, numa universidade da igreja, e nunca foi perseguido por essas teses. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Tá? Mas ele defendeu essas teses, ele defendeu o heliocentrismo, e ele nunca foi perseguido, nunca respondeu ao processo, nunca foi preso, nada disso. Tá? Galileu, quem era? Era um professor universitário, universidade católica. Tá?
assim, eu vou mostrar aqui 3 imagens, pessoal, para dar exemplo daquilo que eu estava dizendo. Pode deixar essa primeira. A gente vê aí o Galileu apresentando a sua luneta, né, que ele não criou, professor Marcelo Hermes, né, fique claro, né, não é invenção do Galileu, mas ele apresentava como se fosse ele próprio, né, ele mostrando aqui algumas autoridades, né, e por trás os inquisidores aqui, representados por esse dominicano, boa parte dos inquisidores era dominicano, conspirando contra ele, né? Então, alguém puxando alguém de lado ali para, tipo, olha, vamos pegar esse cara. Então você vê bem claramente o contraste do artista, né, entre a luz e a sombra. Né? Quer dizer, o plano central é luminoso, né, em que o Galileu se encontra, e ali pessoas sem cor, né? Todos que estão em segundo plano, elas não têm cor, né? Discutindo ali como prejudicar o Galileu, alguma coisa desse tipo. Pode passar para a próxima. Esse é o Galileu preso, né? Aqui correntes ao chão, uma janela com grades, né? E ele estudando o tempo todo, né? O mártir aí da ciência, né? Galileu nunca foi preso nenhum dia, tá, pessoal? Nunca foi preso nenhum dia da vida dele, né? E passe para a última, por favor. É que eu mais gosto. Do Bunch, é a que eu mais gosto porque é muito bonita. Essa imagem de um Galileu jovem, né, frente aos inquisidores, aí o Felipe, agora o Galileu voltou. É um Galileu jovem, né, na frente dos inquisidores, cheio de luz, né? Os inquisidores aí com os olhos tapados, né, envergonhados, né? Então aqui é o Galileu como um herói da ciência contra o que havia de antigo e etc., que era a igreja. Então vamos pontuar alguns temas, né? Em primeiro lugar, a igreja ensinava astronomia desde o século XIII nas suas universidades, 13 e 14. Né? Então você tinha na universidade medieval 2 grandes ciclos, o trivium e o quatrivium, que formavam as 7 artes liberais. Né? O trivium era gramática, retórica e dialética, e o quatrivium, geometria, astronomia, música e aritmética, né? Sendo a música a expressão física da aritmética e a astronomia a expressão física da geometria. Tá? O observatório mais antigo do mundo em funcionamento, professor Hermes, funciona em Roma, é o Observatório Vaticano, de 1579. Tá? Então, para vocês terem ideia de como isso era antigo, já no tempo de Galileu, a distância que nós estamos do tempo, nós para o Galileu, que era um homem do século XVII, é menor do que a distância entre o Galileu e os primeiros professores de astronomia das universidades da igreja. Tá? Então, quando o Galileu olhava para trás, ele estava olhando para 4 séculos antes, já tinha gente debatendo astronomia, certo? Na universidade medieval. Então, não havia nada demais nesses temas. Ele não é o inaugurador da astronomia, ele não criou o telescópio, tá? Ele não jogou aquela pena de cima da Torre de Pisa com um martelo, tá? Tudo isso é mitologia. Tá? Então, quem era o Galileu, afinal? O Galileu era um homem brilhante, muito inteligente, era um estudante de medicina, certo? E ele abandona o curso de medicina para dar aulas particulares de matemática e de dialética também, né? Ele entendia um pouco de filosofia. E depois, aos 26 anos, ainda muito jovem, ele consegue uma cátedra de professor universitário. E, mesmo sem ser titulado, ele começa a lecionar na universidade da igreja. A vida inteira do Galileu, professor Marcelo, foi em torno da igreja. Ele debatia com os jesuítas do Observatório Vaticano, ele era amigo dos papas, ele lecionava na universidade da igreja, a Universidade de Pádua, que foi fundada por Santo Antônio. Ele, coincidentemente, nessa universidade também, Copérnico lecionou. Tá? Foi uma das universidades onde Copérnico lecionou. E ele chegou a receber, preso,
né, durante sua prisão domiciliar, ele chegou a receber pensão papal. Ou seja, o Papa o sustentava no período de prisão domiciliar. Ele era conhecido como um homem irascível, né, respondia muito mal àqueles que o questionavam. Existe uma troca de cartas duríssima dele com o Kepler, porque ele acreditava que o movimento das marés seria uma prova de que a Terra se movia. E o Kepler escreveu uma carta dizendo que não. Hoje nós sabemos que não, né? O movimento das marés, isso depois foi provado por Newton, né, está relacionado ao movimento lunar, né? E ele respondia sempre de uma forma muito dura. Ademais, ele tinha um estilo de vida muito excêntrico para a época, né? Ele não era casado, ele tinha 3 filhos com uma empregada, né? E que não eram filhos formais, né? Por isso, ele colocou as 2 filhas no seminário para serem freiras, né, no mosteiro, e empregou o filho. Depois ele deu um dinheiro para um sujeito casar com a mulher dele, né, a empregada, e assumi-la na terceira idade. Ele nunca se casou, era solteiro, era um sujeito muito boêmio, muito querido, né, muito querido também. As pessoas gostavam muito dele, ele gozava de muito apreço, pelo menos de 2 papas, né, o Urbano VIII e Paulo V, também do inquisidor Roberto Bellarmino, que depois veio a se tornar São Roberto Bellarmino, que é um dos doutores da Igreja. E o Roberto Bellarmino foi o primeiro inquisidor do Galileu. Nós vamos ver que o processo dele, o conjunto de processos que envolveu o Galileu, durou mais de 20 anos. Bem, fizeram uma pesquisa uns anos atrás, na Europa, e 30% dos estudantes de ensino secundário achavam que o Galileu tinha sido queimado pela Inquisição. E 98% achavam que ele havia sido preso e torturado. E quase 100% das pessoas acreditam naquela ideia de que ele saiu do julgamento e disse por si move, né? Mas a Terra se move, né? Isso foi uma invenção, tá, para uma peça do teatro do século XVIII. Isso nunca aconteceu, certo? Bem, então como é que começou o problema do Galileu com a Inquisição? Curiosamente, professor, começou com uma carta, certo? Uma condessa perguntou ao seu professor se a Terra girava em torno do Sol ou o Sol em torno da Terra. E fez uma série de indagações, o sujeito não soube responder, mandou uma carta a Galileu perguntando. E Galileu mandou uma pequena carta dizendo que, aderindo à hipótese heliocêntrica. Inicialmente, o Galileu não era um defensor dessa teoria, ele muda. Né? Ele muda. Depois ele estendeu essa carta e fez uma carta maior de 16 páginas. Só que as cartas, pessoal, daquela época não eram como as cartas de hoje, né? A turma lia, né? Nos salões e circulava, copiava, interpolava, né? E essa carta se tornou motivo de um certo escândalo, certo? E aí foi aberto contra ele um primeiro processo inquisitorial. E nesse primeiro processo inquisitorial, o inquisidor foi Roberto Bellarmino, e vários epistemologistas, professor, falam desse processo hoje. Quer dizer, quem estava certo, Galileu ou Roberto Bellarmino? Roberto Bellarmino chama Galileu e fala, olha, tudo bem, mas você não tem como provar seu ponto. Você acredita nisso, mas você não tem como provar seu ponto. E era verdade, né? A hipótese, a então hipótese de que a Terra girava em torno do Sol, ela só foi provada em 1851, tá? Pelo famoso pêndulo Foucault. Não é o Michel de Foucault, obviamente, era um físico francês. Então, só no século XIX foi provado que a Terra girava em torno do Sol. Até então, ela é tratada como hipótese por muitos, tá? Por Isaac Newton e outros, tá? Outros grandes físicos, sempre tratando como hipótese. Então, ele disse, olha, você não tem como provar. Se você não tem como provar, apresente como hipótese. Né? Lecione o sistema ptolomaico, que era o dominante, ou seja, de que a Terra era o centro do universo, e
selecione o seu ponto. Tá? Era exatamente assim, professor Marcelo, que o Copérnico lecionava. Tá? O Copérnico apresentava os sistemas como hipóteses. E, como eu disse, nunca foi preso, nunca foi processado, era padre, viveu sua vida normalmente dentro da igreja, lecionou e foi um grande professor em duas universidades católicas, uma na Itália e uma na Polônia, que era sua terra natal, nunca teve nenhum problema. Certo? E Galileu, então vários, o Feyerabend, por exemplo, ele falou, olha, o Roberto Bellarmino estava certo. Roberto Bellarmino tinha uma postura de um cientista moderno, ao contrário de Galileu. Né? Quer dizer, peraí, se eu não tenho prova ainda, eu vou deixar em suspenso as minhas alegações, né? Vou apresentar como exercício. Né? E Galileu agiu como sectário. Certo é que ele se retratou, né? Fez um compromisso de não tratar mais o tema em público como uma tese, certo? Não fazer uma defesa pública desse ponto. E assim o tempo passou, esse processo não resultou em nada, né? Foi absolvido. E o tempo passou e ele publica um livro. Eu queria ler uma coisa para vocês aqui, não sei se eu falei quem é Galileu, né? Essas palavras aqui são do Arthur Koestler, prêmio Nobel, né? A glória de Galileu descansa sobre descobertas que nunca fez e façanhas que nunca realizou. Ao contrário do que se afirma em livros, inclusive recentes, de história da ciência, Galileu não inventou o telescópio, nem o microscópio, nem o termômetro, nem o relógio de pêndulo. Não descobriu a lei da inércia, nem as manchas solares. Não trouxe contribuição alguma para a astronomia teórica. Não deixou cair pesos do alto da Torre de Pisa e não conseguiu demonstrar a velocidade do sistema copernicano. Não foi torturado pela Inquisição, nem excomungado, nem disse e por si move. Nunca foi mártir da ciência. A lenda converteu Galileu em um mártir da liberdade de pensamento e o romano pontífice em seu opressor ignorante. E fez desse conflito uma espécie de tragédia grega, enobrecida pelo selo da fatalidade histórica. Na realidade, foi um choque de temperamentos caprichosamente provocados e agravado por certas coincidências infelizes. Bem, verdade seja dita também que ele era um homem muito inteligente, muito querido, um professor brilhante, e ele morreu, professor Marcelo, como membro da Academia Pontifícia de Ciências. Então a igreja o reconhecia como um grande autor. Certo é que, em 1618, alguns anos depois, ele publica um livro. Outra coisa que ele se comprometeu foi a não debater esses temas em idioma vulgar, né? Ou seja, escrever em latim. Mas ele escrevia em italiano. Desobedecia e escrevia em italiano. Talvez o Galileu tenha sido o primeiro intelectual público. Né? Qual a diferença, professor Marcelo, da ciência do século XIV para a ciência do século XVIII? A ciência do século XIV, o cientista escrevia para um corpo preparado, técnico e profissional de pessoas que tinham interesse naqueles temas. Né? Os livros eram áridos e muito criteriosos. Né? Na modernidade, você tem a figura da esfera pública. Então, são autores escrevendo em idioma popular e já para vender livro. Né? Alguns se tornam estrelas. Os textos são mais atraentes, são mais interessantes. É muito mais gostoso ler Rousseau que ler Tomás de Aquino, evidentemente. Né? É muito mais gostoso. Né? Ele é um estilista. É muito mais gostoso ler Voltaire do que ler, sei lá, Santo Anselmo. Né? Eles eram estilistas. Tá? Então, talvez o Galileu tenha sido o primeiro desses. E ele escreve e outro ponto importante que eu preciso dizer para vocês. Nós estamos falando de uma época em que não havia liberdade religiosa. Certo? Liberdade religiosa é uma coisa do século XVIII
do contexto americano, nem do contexto francês, tá? Do contexto americano. Nós sabemos que na França milhares de pessoas foram exterminadas por cultivar o catolicismo, na província da Vendée. Tá? Então, mesmo na Revolução Francesa, não havia a ideia de liberdade religiosa. Havia, sim, a imposição. Né? Então, por exemplo, Kepler fugiu da Alemanha, onde ele lecionava, fugiu. E aonde ele foi lecionar, professor Marcelo? Na Universidade de Bolonha. E depois ele foi lecionar na Universidade de Salamanca. Ou seja, o Kepler foi lecionar em universidades católicas. Fugido do mundo. Só uma parte para o pessoal, Não, o estudante. claro. Kepler era um astrônomo extremamente importante, que fez as leis de Kepler, né, mostra que os planetas giram ao redor do Sol em órbitas elípticas. Né? Isso, que era uma hipótese, inclusive, que o Galileu não aceitava. Tá? O Galileu não aceitava. Né? Ele achava que a Terra se movia meio que em paralelo ao Sol. Assim, sabe? Uma coisa totalmente... Ele não aceitava. Tá? E os padres da igreja, os padres astrônomos, diziam que eram elipses, os que aceitavam o sistema copernicano. Eu tenho os nomes aqui, depois vou lhe passar. O Kepler também. E o Kepler termina a sua vida profissional lecionando na Universidade de Salamanca. Contratado por quem, professor Marcelo? Pelo grande inquisidor da Espanha. O grande inquisidor da Espanha coloca o Kepler para lecionar na Universidade de Salamanca. Bem, então, é um período em que não há liberdade religiosa. Tá? No país protestante, você poderia ser perseguido por defender o sistema copernicano, tá? Como no país católico. Tá? No caso de Galileu, que eu vou explicar as especificidades. Tá? E também, o medo da heresia é uma coisa absurda. Tá? A heresia, pessoal, não era o que é hoje. Não é, sei lá, o Fábio de Mello rebolando no programa da Fátima Bernardes. Não era isso. Tá? A heresia era uma coisa que podia gerar uma guerra civil. Ia morrer milhares de pessoas, como morreram, tá? Por exemplo, na Cruzada Albigense. Então, o dano social que uma confusão quanto aos ensinamentos da igreja poderia causar era muito grave. Então, as autoridades eclesiásticas realmente, professor, se preocupavam bastante com esse tipo de coisa. Então, disseram a Galileu que publicasse em latim e sempre em hipótese. E aí ele lança o livro chamado 1630, ele já com certa idade. Esse outro detalhe interessante, porque esses quadros sempre apresentam o Galileu jovem, né, confrontando os inquisidores, né, um Galileu viril, né, mas na verdade ele já era um velho decrépito, né, doente, quando ele escreve o diálogo sobre dois sistemas máximos do mundo. Né. E nesse é uma novela, tá, escrita ao estilo platônico. Né, são personagens debatendo sobre um tema, né, sobre o tema que são os sistemas, o sistema heliocêntrico e o geocêntrico. Tem um personagem que é o imparcial, né, tem um personagem que é o Galileu, e tem um personagem que é o Inocêncio, se eu não me engano, que é o Papa. Né? E ele apresenta o Papa como um idiota. Certo? E, óbvio, o Papa percebe. Né? E aí, finalmente, ele começa a sofrer o processo mais grave, né? mais severo que ele respondeu, e aí sim ele recebe a prisão domiciliar. O primeiro lugar que ele vai preso é a casa do fiscal do Santo Ofício. Né? Ou seja, o promotor, no caso dele, o hospeda. Tem uma carta dele, infelizmente o nosso tempo é um pouco curto, mas tem uma carta dele comentando como é que ele está sendo tratado lá na casa do promotor, muito bem. Diz que, olha, finalmente estou tendo tempo, né, porque as visitas pararam, ele recebia muitas visitas, né, estou tendo tempo para estudar, está sendo um descanso. Ele manda uma carta para um padre, amigo dele, Ranieri, chamado. Depois ele vai para a casa do embaixador de Florença. Certo? Florença era um reino, né, na época. E aí ele responde, então, ele é chamado a 3 depoimentos. No primeiro, ele negou tudo. Ele disse, olha, não há defesa de nenhum sistema. Certo?
Inicialmente, eu esqueci de dizer, ele demorou muito a se apresentar para a Inquisição. Demorou alguns anos, na verdade. Tá? 3 anos. Certo? Ele apresentou sucessivos atestados médicos. Tá? E coisas que os réus ainda fazem hoje em dia, né? Ele já fazia. Tá? Então ele se apresenta depois de 3 anos e ele responde a três depoimentos. Né? No primeiro ele nega tudo. No segundo ele diz, olha, pode ser que algumas coisas que eu escrevi acabem levando a uma interpretação de que o heliocentrismo é correto, mas não foi minha intenção. Né? E no terceiro ele se retratou, certo? Ele se retratou cabalmente. A sentença dele, o inquisidor disse o seguinte: ele é absolvido da suspeição de heresia. Ele foi absolvido, tá? Desde que abjure e maldiga e deteste os erros e as heresias cometidas. Tá? Então a condenação dele foi abjurar, certo? Qual era o objeto desse processo inquisitorial, professor Marcelo? A desobediência, certo? Ou seja, ele não foi punido por defender o heliocentrismo, ele não foi punido por heresia, que isso não era uma heresia, isso não era uma matéria de doutrina, tá? Era uma matéria científica que não tinha importância teológica, e ele foi processado por desobediência. Certo? E ao final ele pega aí a pena de 3 anos, até 3 anos de prisão perpétua. Né? Prisão perpétua, na verdade, era uma prisão que você não podia sair, tá? Não é uma prisão perpétua como é hoje para a vida toda. Né? E ele passa 8 meses, tá? Ainda no Palácio do Embaixador de Florença. No final ele é mandado para casa, certo? Onde ele trabalhava, recebia visitas, recebia pensão papal, né? E vivia normalmente, tá? Não podia sair de casa, estava preso, né? E depois de 8 meses é levantada essa pena. Ele morre em paz com a igreja, pede um confessor. Sua filha, que é freira, colhe e solte a palavra, que é Jesus. Tá? Então, ele não morre excomungado, a igreja nunca excomungou, a igreja nunca o prendeu, nunca o torturou, e ele manteve boas amizades, principalmente com os jesuítas do Observatório Vaticano. Certo? Verdade seja dita, então, que outras pessoas dentro das universidades católicas defendiam, ou melhor, ensinavam, né, não defendiam, o heliocentrismo, né, ensinavam como hipótese. A universidade medieval, professor, quando a gente começa a olhar para esses debates, a gente percebe que, apesar de tudo, ela era bastante plural. Então, nós vemos excelentes debates entre professores de sua época. A tradição era a tradição do disputácio, né, ou seja, você tinha que dizer e defender, né, e ser contraditado, ser bombardeado, inclusive aprender a defender aquilo que você não concordava, né, para exercitar. Então, a tradição da universidade medieval era do debate, tá? Era do debate, e todo esse sistema, tá, intelectual que estava surgindo era financiado e mantido pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica tinha cientistas, tinha debates científicos, criou o método científico, criou as universidades, criou o que hoje a gente chama de livro. Tá? Mas criou diretamente? Não criou indiretamente. E o Galileu não é mártir de nada nesse sentido. Né? Claro, é um homem de valor, era um homem inteligentíssimo, gozava da respeitabilidade de seus pares, mas todos aqueles que comentam hoje, professor, alguns livros têm os comentários dos cientistas sobre os debates da época, inclusive do Huxley. Eles dizem, olha, o Roberto Bellarmino estava certo. O Galileu estava defendendo, por acaso ele acertou, tá? Mas ele podia ter errado. Ele estava defendendo vaziamente um ponto. Eu acho que basicamente assim, ele desobedeceu, Jean, os 2 compromissos, né, de não escrever sobre o tema em latim e de tratar do heliocentrismo como hipótese, tá, como hipótese, e não defender, já que ele não tinha provas. Né?
Não escrever em italiano, não é isso? Não escrevia em italiano, idioma vulgar, né? E os livros dele tinham grande circulação, professor Marcelo. Ele era um homem muito popular, né? Muito popular. Muito querido, muito bom vivant, né? Então ele era uma grande figura, né, dentro de Roma. Né? Mas o fato é que ele viveu, escreveu, lecionou sob proteção papal. Inclusive, é o próprio Papa Paulo V que o chama, após esse primeiro processo, que o Roberto Bellarmine é inquisidor, para dizer que ele não se preocupe com nada. Só, fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. Certo? Bom, professor Marcelo, era basicamente isso. Não sou especialista no tema, mas é interessante porque essa história de Galileu com a Inquisição, ela é muito conhecida. Por exemplo, o Bertolt Brecht fez uma famosa peça no século XX falando disso. Então ele foi tema de livros, foi tema de peça, foi tema de filme. Né? Ele está muito impregnado na cultura. Né? Muito impregnado na cultura, como estão os exageros sobre a Inquisição, que tinha seus problemas, mas em absoluto era um tribunal diferente dos outros tribunais de sua época. Era um tribunal como outro qualquer, seu período. Né? Então é um tema interessante por isso. Né? E a primeira vez que eu li isso, eu também tomei um susto. Né? Eu talvez achasse que o Galileu tinha sido morto, ou quase foi morto, ia ser morto e teve que renegar, etc., né, na reta final. Né? Então é isso, acho que foi possível dar um panorama geral, então, professor, e fico à disposição para perguntas, comentários, reclamações, o que for. Milton, obrigado. Eu mandei um vídeo para o Felipe, é um vídeo bem curtinho, de uns 5 minutos, tá? Eu até mandei esse vídeo para o Milton, né, que ele discute alguns aspectos astronômicos. Será que você consegue colocar o vídeo aqui para o pessoal assistir, Felipe? Só um instante, professor, que eu preciso mandar para o meu e-mail, que no WhatsApp está demorando para carregar aqui no computador. Só um instante. Pois é, mas enquanto ele coloca lá, quero agradecer o Milton, realmente muito bom. Eu tenho só uma pergunta bem simples. Quais são as datas, né, desses processos que você falou? Pelo que eu entendi, são 2, né? O primeiro que ele foi inocentado e o segundo que ele foi condenado. Quando que começou e terminou o primeiro e quando começou e terminou o segundo? O primeiro data de 1616. Ele era relativamente jovem. O segundo começa em 1630, e acaba em 33. Aliás, é isso. Começa em 30 e acaba em 33. Foram 20 anos. E, na verdade, ele teve um problema com a Inquisição durante 20 anos. Né? Teve um problema com a Inquisição durante 20 anos. E no final ele já estava bem velhinho. Ele morre em avançada idade para a época, né? Com 77 anos. E nesse último processo ele já está realmente bastante prejudicado do ponto de vista de saúde, etc. Né? Uma filha cuidava dele. Provavelmente pela vida boêmia, né? Ele tinha. Mas ele atingiu a idade que pouca gente atendia. Mesmo assim, né, com a vida boêmia, viveu bastante, né? Posso colocar o vídeo? Pode, vou desligar aqui meu áudio, para não prejudicar. É curtinho, pessoal. The point of this is that the reason he received, is this what you're arguing? The reason he received pushback from the church wasn't because the church is anti-science, but because he didn't have enough evidence to back up his view? That's part of it. Okay. Some of the evidence didn't go his way, like parallaxes. They said we should see parallaxes, and we don't. So that's where it looked like the evidence contradicted him. Then he didn't have support for his theory by gravity. He didn't have an explanation for why this should be the case. And he made a crucial mistake. Okay. He started writing a book in the 1630s called The Dialogue Concerning Two Great World Systems. And he phrased it as a dialogue between different characters talking about, so you have one guy in the dialogue who is a Copernican who, of course gets all the best lines.
and you have another guy who's a geocentrist, and his name is Simplicius, which is Latin for simpleton. Right. So you got the simpleton who's arguing for geocentrism. Well, the Pope at this time, Pope Urban, actually kind of liked Galileo. They had a friendship. Okay. But the Pope said, I don't want you to come to a conclusion in the book. I want you to let the different perspectives speak for themselves, and I want you to include arguments for both geocentrism and Copernicanism in here. And so Galileo said, I'll do that. I'll put your own, including arguments Pope Urban himself had proposed. I'll take my buddy Pope Urban's arguments and put them in the mouth of my geocentrism character, who happens to be named Simpleton. Yeah. Right. So that really went down well. And it hurt Urban's ability actually to kind of defend Galileo, because Urban did not want to look weak in defending church teaching and church scripture. And so this Galileo, both for scientific reasons and for political reasons, brought down the wrath of the authorities on himself. It was a significant mistake. But rather than putting him in a prison, which would have dramatically shortened his lifespan, they commuted his sentence to house arrest, which was actually an element of mercy. But didn't Pope John Paul II apologize for the church's condemnation of Galileo? Or he expressed regret, because I'm just imagining skeptics watching this video and thinking it sounds like all you're doing is defending the church and saying the church did nothing wrong. It was all on the side of Galileo. Is that what you're saying? No. We're talking about human beings here. Galileo, the point is, the reason I go into Galileo's situation is partly to help, like on the scientific and evidential grounds, to help people understand back then there was another perspective on this scientifically. Right. We didn't have the astronomical evidence like parallaxes that would help confirm his theory. Gotcha. And there wasn't a way of explaining it like gravity. So that's to help. It wasn't open and shut. Right. Not on scientific grounds. That's right. And then you have Galileo, who's often canonized as a scientific saint, as if he did no wrong. Well, no, wait a minute. He kind of made some mistakes on his own. So I don't say this to say the church authorities were right in everything they did. I think that it would have been better to handle the situation in other ways that would have done justice to a variety of different factors. So I'm happy to criticize various people, including the churchmen, including some cardinals. There was a Spanish cardinal in particular who were putting pressure on Urban to deal harshly with Galileo. I'm happy to criticize them. I'm happy to criticize the church authorities too. What I don't want to see is a one-sided presentation that makes it look like, oh, they were just irrational for what they did and Galileo was a saint. Gotcha. No, they were not irrational. Galileo was not a saint. There's plenty of blame to go around here. Thank you for... Professor Marcelo, eu posso comentar esse vídeo? Sim, por favor. O Papa chamou o Galileu, falou assim, o Papa usou um argumento meio nominalista. Ele falou assim, olha, por que você não coloca na boca de um personagem que Deus, como é onipotente, pode mudar as regras da natureza na hora que quiser? Então, que ele inicialmente o mundo girava em torno da Terra e depois mudou. O argumento mais idiota do mundo, né? Mas ele fala isso, ele propõe, o Galileu eu vou botar, aí bota na boca do personagem idiota. Só um comentário rápido dentro do seu comentário. Simpleton, que eles falam no início do vídeo, significa foolish, né? Uma pessoa idiota. Que você está falando. Então, o Simpleton representava o Papa. Então, o simplório. O livro era idiota. Quer dizer, imagina como é que o Papa se sentiu. Isso. Era o simplório, né? Então, ele coloca essas frases na boca do Papa, né? E nem era assim. Você pegar um tomista, me corrija se eu estiver errado, ele vai dizer, não, mas Deus pode fazer qualquer coisa menos contradizer a si mesmo. Né? O Papa pega, não, bota isso aí, e ele bota e fica tudo evidente. Né?
E o segundo ponto, professor, é que o Galileu é sempre visto como o pai da ciência empírica. A gente vê isso na escola, né? Ele é o pai da ciência empírica. Mas todo o problema dele vem justamente por falta de empiria. Mas ele não tinha nenhum dado, ele não tinha nenhuma experiência possível, ele defendeu um ponto arbitrariamente. O cara do vídeo até fala que foi uma paralaxe, né? Ele defende arbitrariamente um ponto, e são os membros da igreja que o chamam a consciência. Diz, olha, você não pode fazer. Ou seja, quem pensa cientificamente são os padres da igreja. E ele age como alguém que não pensa como cientista, né? E isso é até curioso, porque nós vivemos numa época que a recomendação dos padres era ensinar os dois sistemas como hipóteses, né? Nós vivemos numa época, professor Ricardo, que as pessoas são capazes de dizer coisas como você é contra ou a favor da ciência, né? Como se os cientistas concordassem com alguma coisa, né, entre eles, né? Como se a ciência fosse um sistema de respostas e não um sistema de perguntas, né? Mas nesse ponto, os padres estavam pensando como cientistas modernos e o Galileu não. Então, todo o problema dele vem pela má qualidade da ciência que ele estava fazendo. Olha que coisa curiosa, né? Eu acho assim, vendo como pesquisador, né, que e por ele ser muito inteligente, ele se achava meio dono da razão. Não, a minha opinião é a melhor do que a dos outros. Os outros não são tão inteligentes do que eu. Então, é o famoso argumento de autoridade, né? Então, a autoridade científica dele é acima dos outros, que é um ponto que é atual, né? Isso faz parte da ciência. Eu converso muito com os alunos em sala de aula, que as pessoas acreditam que a ciência, o debate é vencido pela melhor opinião. Não é, não. Na maioria das vezes não é assim, não. É aquele que tem mais poder, ou poder de fala, de convencimento, de escolher quem estará ouvindo e julgando. O debate puramente científico, ele não é o número um que vai decidir. Só uma coisa antes da gente, pessoal, esquecer o vídeo. O pessoal entende o que é paralaxe? Alguém sabe explicar? Porque esse é um ponto importante, que o Galileu não consegue explicar a paralaxe. O que é paralaxe? Sem o pessoal entender isso, fica difícil. Eu explico. Você pode explicar? Beleza. Você sabe, professor Marcelo? Eu tenho uma ideia, que eu perguntei para o meu cunhado, que é engenheiro, ele entende, só que ele não está aqui. Paralaxe, me parece que é uma distorção do ponto de vista. Então, quando você bota o canudo na água, aí ele parece estar quebrado, né? Mas que isso é paralaxe, né? Você tem uma distorção você tem uma má percepção. Canudo, eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente está olhando aqui, temos dois olhos. Se a gente olhar a imagem aqui do computador de um olho, você vai ver as coisas. Se você olhar com o outro olho, vai ter uma mudança, que é o ponto de vista. Então, o que acontece? Né? Isso vale para qualquer coisa que a gente olhar. Só a distância de um olho e o outro... Mas nesse caso, professor, os dois são reais. Os dois são reais. Quando você olha para o canudo na água, ele não está no lugar que você pensa que ele está. Sim. Quando você olha com o olho só, você está vendo, você está tendo uma boa representação da realidade. Com diferentes pontos de vista. Aqui não. Aqui você tem um ponto de vista correto, mas por algum motivo físico, o objeto se apresenta de uma forma falsa. Entendi. Agora, com relação à astronomia, né? Se eu não me engano, é o seguinte: você imagina a Terra está rodando ao redor do Sol. Então, se a Terra está aqui e o universo, as estrelas estão aqui, eu estarei vendo o universo desse ângulo de cá. Agora, se a Terra está agora aqui, o universo que é o mesmo, eu vou ver num outro ângulo. Então, vai ter uma pequena diferença, que é a paralaxe. Né? Não sei se está dando isso. Por exemplo, você olha para as estrelas, né? Daquelas que você está vendo no céu, centenas não existem mais. É isso? Não, é o ângulo pelo qual você vê o céu. Então, você vê o céu... Mas eu estou lhe dando outro exemplo. Se você está olhando para o céu, tem estrelas ali que não existem mais. É isso? A luz saiu há milhares de anos,
A estrela já colapsou, mas você está enxergando ela. Sim, não, mas não é isso, não. Não é isso, não. Não? É o ângulo pelo qual você está vendo. Então, se você está a Terra, vamos supor, em junho, né? Agora, estamos em novembro, né? Então você vai ver o universo. Vamos olhar a Via Láctea, né? Por um ângulo. Agora, se a gente está em julho, você vai ver de um outro ângulo. Então, uma pequena diferença astronômica. Só que é muito pequena. E o telescópio do Galileu não tinha condição de detectar isso. Então, para provar que a Terra dava a volta no Sol, ele tinha que provar a paralaxe. E não tinha como provar, por uma questão experimental. Ele começa a tentar provar, professor, quando ele realmente descobre alguns satélites de Saturno. Não lembro quantos. E aí ele percebe que esses satélites, eles giram em torno, 4, né? Ele percebe que os satélites giram em torno de Saturno. Aí, a partir daí, ele chega à conclusão que se Saturno é um centro de um pequeno sistema ali, a Terra não pode ser, a Terra, como é um planeta também, não pode ser o centro do universo. Não, isso é outro ponto da teoria dele, não é isso, o da paralaxe. É um ponto importante. Mas isso não prova o ponto dele. Essa observação que ele fez não prova o ponto dele. O fato do satélite girar em torno de Saturno não prova que a Terra não é o centro do universo. Tem vários problemas, né? Quer dizer, se você olha os planetas, Marte, se você acompanha Marte, tem uma hora. No céu, ele volta. Ele está andando, de repente, uma determinada época do ano, ele volta. E aí a visão ptolomaica, né, de Ptolomeu, era que os planetas giravam ao redor da Terra, mas eles faziam um círculozinho. Ele tinha um círculozinho, que ele dava uma volta no círculo. Então, ela tinha a volta na Terra e um círculozinho. Era uma maneira de corrigir isso aí. Que, quer dizer, para nós, hoje, não faz o menor sentido, né? E o Galileu não acreditava nisso. Isso aí ele achava que era uma maluquice. Mas, de qualquer forma, ninguém tinha instrumentos. A questão toda é a seguinte: a ciência da época não tinha os equipamentos para resolver o problema. Então, ficava uma discussão puramente teórica, não tinha como provar. Então, esse que era o ponto, que a igreja dizia: você não tem como provar. E a igreja estava certa no sentido de que o Galileu não conseguia provar. E aí a maneira que ele fazia para provar a teoria dele é fazer um mockery, né? Meu Deus, está saindo em inglês aqui. Ele começa a tirar onda, né, de quem se opõe a ele, né? Sátira, né? Sátira, isso, até pelo fato de ele ser uma pessoa convivã e tal, então ele tirava onda e obviamente que não gostaram, né? Assim, eu imagino que não gostaram nada. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que a segunda universidade que Kepler dá aula no mundo católico é Pádua, e ele é contratado a pedido do Galileu. E o Kepler era luterano. Então, o Kepler, a Universidade de Pádua, Universidade dos Franciscanos, fundada por Santo Antônio, recebe um astrônomo luterano para dar aula de matemática. Tá? Interessante. E que era heliocentrista. E o Kepler, ele nunca fez observações, ele usava as observações dos outros. É bem interessante, ele era um matemático, ele não trabalhava, ele não ficava no telescópio, ele pegava os dados de outros, ele usou muitos dados de um outro astrônomo chamado Tycho Brahe, ele não tinha uma parte do nariz, ele teve uma disputa com outro medidor, quem era melhor, e aí eles foram decidir na espada, e aí o Tycho Brahe perdeu uma parte do nariz. Inclusive, o Tycho Brahe morreu de uma maneira muito estranha, muito esquisita. Ele ficava muito tempo observando o céu e não ia urinar. Aí ele teve uma ruptura da bexiga. Olha que loucura. São fofocas astronômicas, digamos. Esse sim é o Marte da ciência, né? Esse sim. Vamos ouvir o Eli aí. Oi, muito interessante a fala, Milton. Só que eu lembrei o Tycho Brahe, eu vi isso recentemente no livro, na hora do jantar lá com o rei, você não podia sair para fazer xixi enquanto o rei estava sentado.
Então, a hipótese é essa, né, que ele estava observando demais, não, ele não podia se levantar da mesa até o rei sair também. Aí ele bebia muito, né, aí teve uma complicação urinária lá que matou ele. Mas vou aproveitar para fazer minha pergunta. Eu cubro Ciência e Saúde para a Gazeta do Povo, Milton, e até peguei uma fala do Marcelo ali, fiquei pressionando ele até me dar uma opinião, sobre censura dentro da ciência. Saiu na PNAS na segunda-feira um estudo novo de censura na ciência. E lá eles citam Galileu e citam para criticar essa narrativazinha fácil de que existiam dois lados, um obscurantista, outro iluminista, esclarecido, e que meio que um fla-flu histórico quase nunca funciona, né? E uma informação que eles citam nesse artigo da PNAS, tem muita gente boa lá nos autores, o Steven Pinker é um deles. Eles disseram que os perseguidores reais do Galileu ficavam denunciando ele, eram acadêmicos aristotélicos. Então, eu até citei isso na minha matéria. A minha matéria mostra que a maior parte da censura na ciência hoje vem de dentro da ciência. Outros cientistas ofendidos com as hipóteses, geralmente com compromissos que não são científicos, se ofendem com a conclusão do colega e denunciam o que estão chamando hoje de cancelamento. Você pode me dar mais detalhes dessa história aí dos professores aristotélicos? Eu posso, excelente pergunta, excelente comentário. Ele, como eu disse, ele era um homem irascível. Então ele foi colecionando muitos inimigos, né? E ao mesmo tempo que ele tinha amigos na Cúria, ele foi também angariando pessoas que tinham antipatia por ele. Isso complicou, né? Essas pessoas, elas foram pressionando, como o rapaz do vídeo disse, que vários bispos espanhóis pediam a cabeça dele, né? Eram pessoas que não gostavam dele e havia uma pressão política por condená-lo. Sobre a vida universitária, o que acontece? As pessoas têm uma certa ilusão, até as pessoas que gostam da Idade Média, né, de achar que a universidade era um lugar maravilhoso, porque lá estava o Tomás de Aquino, que estava o Santo Antônio, né? Mas a verdade é que a universidade ela é o que ela foi e é o que ela sempre será, um espaço de poder, um espaço em que as pessoas estão lá para reproduzir certos discursos, para manter certas posições, né? E ela era isso. Então, o que a gente vê na Idade Média? Sempre uma disputa entre uma estrela intelectual, que geralmente é um charlatão, como, por exemplo, Sigério de Brabante ou Pedro Abelardo, e um outsider que debate com essa pessoa e depois, hoje a gente lê e fala, nossa, o cara deu uma surra naquele professor universitário, né? Então, os grandes hereges, inclusive, do ponto de vista da igreja, né, eles estavam nas cátedras, né? Então, Sigério de Brabante, por exemplo, que era um averroísta, né, São Tomás escreve a Suma contra os Gentios, boa parte contra ele. Ele é intimado pela Inquisição, ele foge de Paris, ele é uma estrela na Universidade de Paris, e nessa fuga ninguém sabe muito bem detalhes, mas ele é esfaqueado pelo próprio secretário. Então ele morre por uma disputa de ciência, né? A mais célebre dessas disputas é São Bernardo contra Pedro Abelardo. O começo do discurso de São Bernardo é todo louvando Pedro Abelardo. Não, você é o maior dos lógicos, você é o maior dos professores da Europa. Você quer dizer, os hereges eram estrelas dentro da universidade. Então a universidade ela já era isso. Ela já era um lugar da panela, já era um lugar de charlatões, já era um lugar de discurso de autoridade, né? Já era tudo isso, né? Com certeza era um lugar de cancelamento, né? Na verdade, o ser humano não presta, né? Então, a universidade foi criada, para ampliar o poder papal. Antes da universidade, havia as escolas episcopais. Cada bispo mandava no seu currículo, né? Tinha lá seu ensino, né? E no processo de centralização do poder papal, que acontece a partir do século XI, principalmente, nas reformas gregorianas, os papas começam a montar as universidades, dizendo, agora eu vou supervisionar tudo. E as universidades viram cidades-estados. Então é um elemento importantíssimo para entender o que se torna o papado depois do século XI e XII. Né? Ele se torna uma máquina política. Era isso que o papado era, e a universidade era um dos instrumentos importantíssimos, né, para isso. Tá? Então, a universidade era o que ela sempre foi, o que ela sempre será. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Respondeu. Obrigado. Tem uma pergunta do Jean-Marie. Jean-Marie, é claro que eu não estou defendendo, né, que eles tenham censurado ele, né, e escrever na língua italiana, mas a igreja desse período, ela tinha uma preocupação muito grande em preservar o que eles chamam de fé do povo, a fé dos homens simples, né? Então eles tinham muito medo que os debates teológicos, porque Galileu chegou a mencionar isso, professor, em algum lugar, que era preciso mudar as escrituras, porque o livro de Josué falava que Deus mandou parar o sol. Então a igreja tinha medo que esses debates chegassem ao povo comum e enfraquecesse a fé. Então eles queriam que esses debates fossem feitos por especialistas, né? Quer dizer, fossem questões internas, né? E especialmente nesse caso em que o Galileu ele estava falando sem o fundamento necessário, né? Pouco mais de 100 anos depois, o livro dele recebe a chancela. É engraçado que ele chegou a falsificar uma chancela, professor Marcelo. Ele chegou a falsificar uma chancela, levar para um editor, para um impressor. O impressor desconfiou e abortaram a publicação de um dos livros dele. Então, ele era bem polêmico, né? Mas é isso, Jean-Marie. O temor da igreja era de que esses debates enfraquecessem a fé das pessoas comuns, né? E óbvio que Galileu já estava de olho no contrário, né? Quer dizer, ele queria causar polêmica, ele queria causar um burburinho, ele era um intelectual público, né? Inclusive, ele deixa a universidade para ser isso, né? Para ser um cara que fala para as pessoas, né, como se tornaram os intelectuais do século seguinte, né? Isso vai se tornar a tônica. Então, o Galileu é o primeiro cientista moderno, em algum sentido, sim, né? Talvez ele seja o primeiro intelectual público, a maneira que vai ser depois o Voltaire, o Rousseau, o Locke, todas essas pessoas, né? Não sei se respondi sua pergunta. Acho que respondeu. Ele falou que sim. Então, essa questão, né, de que a universidade é um centro de poder, né? O conhecimento é até um subproduto, né, dessa legitimação do poder. Tem vários exemplos. Hoje, não precisa ir muito longe. Dá um exemplo hoje, no estado da Califórnia. Eles são convencidos de que os carros a gasolina vão acabar com o ambiente da Califórnia, e eles querem trocar todos os carros até os próximos 15 anos para carros elétricos. Então, se você for contra isso, se você não for a favor disso, você é cancelado nos centros de debate, na universidade, no estado da Califórnia. Mesmo que você prove, olha, o sistema elétrico de fornecimento de energia elétrica para a Califórnia não sustentaria nunca. Se 10% dos carros da Califórnia fossem elétricos, o estado entra em colapso, mas eles querem que 100% sejam elétricos. Então, mesmo você usando uma lógica muito simples, você não tem um debate, porque simplesmente já se foi, já tem a decisão. A gente pode ir um pouquinho mais para trás, nos anos 90, quando começou a se debater as causas da AIDS. Então, inicialmente, existia a teoria do vírus que causaria a AIDS, né? Mas existiam outras teorias, né, de que era uma doença causada por drogas, né, uma doença ambiental, né, e que a taxa de infecção pelo vírus era muito baixa, então talvez não fosse vírus. O que acontece? Quem ganhou o debate não ganhou por causa da ciência, ganhou porque quem não foi com o debate com a hipótese viral, final dos anos 80, principalmente meados dos anos 90, simplesmente era eliminado, né? Não podia, seus artigos não eram mais sequer aceitos, você não podia sequer debater esse assunto. Quando foi lançado o AZT para o tratamento da AIDS, você não podia sequer criticar o AZT num artigo, porque seu artigo simplesmente não era aceito.
E hoje a gente sabe que o AZT era uma das drogas absurdamente tóxicas, né? E que muitas pessoas morriam de AIDS por causa do AZT, né? Quer dizer, o AZT ele fazia que a morte fosse mais rápida. Mas, na época, sequer se podia discutir isso academicamente. Então, assim, anos 90, né? Então, assim, tem muitos exemplos, né, de que o debate, os grandes debates, não são acadêmicos, são de poder. Quem tem mais poder ganha e acabou. Assuntos mais light, você consegue, que não afetam a sociedade, a economia, então não há problema. E qual é a desculpa? Porque é exatamente a história do Galileu com a igreja, né? Eu acho que, de certa forma, Galileu estava certo na questão do debate da liberdade de expressão, né? De que havia esse cuidado, né, da igreja de que as pessoas não podiam ter acesso a esse debate, que isso seria perigoso. Então, mesma coisa hoje, né? Se alguém questionar que o aquecimento global não seria causado pelo homem, e sim pelo sol, né? Pronto, você é cancelado, você não consegue ter seus artigos publicados, né? Então, é a mesma coisa, né? E isso não pode chegar ao povo, porque se o povo souber desse debate, o povo vai deixar de acreditar algo que nem é mais uma teoria, já é é quase um dogma. Então, assim, são muitos exemplos, né? E você vê se passaram quantos anos? 1.400 anos. O que mudou, né? Acho que tem mais uma pergunta ali, peraí, do Felipe. Do Felipe, vamos. Felipe, tem um desses autores que eu pesquisei aqui, ele diz que antes da rejeição da igreja, o Galileu estava rejeitado por seus pares, né? Talvez seja isso que o Eli estava dizendo ainda há pouco, né? Ou seja, os pares do Galileu o rejeitaram, né? E talvez esse fosse um dos motivos dele querer escrever em italiano, né? Ele querer via público, né? Expor essas teses, né? Porque internamente ele não estava bem, né? E ele tinha vários rivais, professor Marcelo, que eram físicos padres, né? E eles não... Todos diziam, olha, você isso são non sequiturs, né? Você tá concluindo errado, né? Aconteceu dele estar certo, né? Mas a credibilidade geral dele como cientista... Ele tinha 50% de chance de estar certo. Isso. Mas a credibilidade dele como cientista, ela se manteve em algum nível, né? Ele era respeitado pelos papas, ele era um cara bem quisto, como eu disse, ele era da Sociedade Vaticana de Ciência, né? Ele tinha muita ligação com as pessoas do Observatório Vaticano, então ele não... Inclusive ele recebia, né, em prisão domiciliar, muitas visitas, né? Muitas visitas. Ele comenta o tempo que ele ficou na casa do fiscal, porque ele não recebia visitas, ele gostou, né? Mas o tempo que ele fica em Florença, ele é recebido por muitas pessoas, né? Pessoas de ciência e etc. Pessoas que o admiravam, né? Em geral. Quero dar uma dica de livro que tem o nome do Galileu. Infelizmente não está traduzido, chama Galileo's Middle Finger, o dedo do meio do Galileu. Coloca por escrito. Tá. É da Alice Dreger, a Alice Dreger é uma historiadora e bioeticista. Deixa eu escrever aqui. E o que ela fala de interessante, ela até defende o Galileu, mas não desse jeito equivocado que o Milton mostrou. Ela visitou recentemente lá no museu, acho que em Pádua mesmo, e parece que pegaram parte do corpo do Galileu e tem o dedo do meio dele preservado. E ela achou hilário isso, né? Porque ele já era essa personalidade afrontosa, né? Então o único dedo dele que sobrou foi o do meio. E tá lá preservado para mostrar para todo mundo. Ele tem uma coisa que foi muito interessante você ter dito isso, que há 2 anos atrás acharam uma carta do Galileu, lá na Inglaterra.
E acontece, lembra que eu estava falando para vocês daquele primeiro processo dele, foi relacionado a uma carta e etc. Havia um lugar comum, professor, muito forte, de que um inimigo dele na Cúria teria transcrito a carta com termos mais como é que eu posso dizer, blasfemos, para incriminar o Galileu. E o que os caras descobriram agora? Está com uns 2 anos ali. Se você der um Google, você vai achar. Está com uns 2 anos isso. Descobriram que, na verdade, a carta do Galileu era blasfema, e ele fez um segundo exemplar para fingir que era o original. E aí ele exibiu esse exemplar na Inquisição. Mas olha, minha carta não era tão ruim quanto estão dizendo. A minha verdadeira carta é essa aqui, essa letra não é minha. Tá? E foi descoberto agora. Agora, está com uns 2 anos. Uns 2 anos. Impressionante. Ele até hoje descobre coisa do homem, né? Essa Mas do dedo aí foi maravilhosa. Então, mas o livro não é sobre isso, é só o mote para o resto do livro. A proposta do livro é pegar os galileus de hoje, os cancelados, os que são alvo de ativistas. E aí ela entrevista, inclusive ela teve a sorte de entrevistar o antropólogo Napoleon Chagnon antes dele morreu há pouco tempo. O livro é de 2015. E ele foi um grande cancelado, acusado de ter inoculado os índios de Yanomami com um sarampo propositalmente para matar eles. Quem fez a acusação foi um jornalista chamado Patrick Tierney. Então, ele que inventou a mentira, mas acadêmicos brasileiros participaram do cancelamento do Napoleon Chagnon. Aí ela cria esse termo, personalidade galileana. Ela acha que é um tipo de cientista que é necessário. Então, nem sempre é aquele que tem a base empírica melhor, como a Galileu não tinha, mas esse lado confrontativo às vezes é necessário, especialmente num mundo em que, na minha matéria eu vou mostrar isso, 91% dos cientistas e acadêmicos hoje dizem que fazem autocensura sobre conclusões que eles acreditam que são corretas, mas eles não expõem para o mundo porque sabem que vão enfrentar sanções. Então, o livro inteiro sobre isso. Então, você tem um exemplo, tem outros. Tem da questão dos transexuais, clínicos que trabalharam com transexuais e tinha um jeito de abordar a questão que não é o que o ativismo prefere, também foram cancelados, perderam o emprego. Ela entrevista todos e ela esclarece muito dessa questão. E sendo humana e com entendimento para o lado dos ativistas também. Então, esse livro é muito precioso. Eu gostaria até de traduzir ele inteiro, mas... Gostei da hipótese dela e eu acho que ela está certa. Quer dizer, esse cientista intuitivo, né, que às vezes nem sempre é o mais rigoroso, né, mas esses caras dão grandes contribuições. Né, grandes contribuições. Você pega um René Girard desse, que é um antropólogo que só lê literatura, nunca viu um índio na vida, né, e com intuição poderosíssima, né? Esses caras são maravilhosos, né? Tem seu lugar, né? Tem seu valor, com certeza. Valeu pelo link aí, eu vou investigar. Bacana. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Vamos aproveitar o professor Milton aí, ele está aqui para ajudar aí nós na nossa ignorância aí sobre história da ciência. Eu acho que o pessoal tá tímido. Mas então é isso aí, Milton. Muito obrigado aí, foi muito bom. Obrigado aí pela participação do Eli, do professor Jean-Marie, que é professor de filosofia, recém-aposentado lá em Goiânia, né? É sempre bom a gente ter essas reuniões de pessoas de vários lugares, né? E enriquecer um pouco aí a nossa sala de aula, né? Então, muito obrigado. O Felipe, depois ele vai... Eu posso... Sim, pode falar. Antes de encerrar, é porque eu entendo bem que certas teses, você está num ambiente assim, ideológico, eminentemente religioso, então você mexe com um dogma, e isso pode causar guerras e conflitos e tudo isso. Isso daí eu entendi bem essa explicação, mas eu não entendo bem
por que o heliocentrismo poderia causar esse tipo de problema. O que havia de tão grave em pensar que o Sol gira em torno da Terra e porque isso poderia causar convulsões sociais, por exemplo? Professor, tem várias partes da Bíblia, ou pelo menos duas que eu me lembro, que Deus para o Sol. Uma delas é no livro de Josué, né? E na outra é Irmãos Macabeus. Né? Deus para o Sol para poder o exército de Israel invadir o terreno. Né? Então, o heliocentrismo ele desmentiria parte da Bíblia. Né? E o Galileu dizia, olha, isso eram metáforas. Né? Os escribas da época eles estavam descrevendo que talvez os caras tenham tido um impulso guerreiro maior naquele período, que é o mais provável, né? A linguagem metafórica. Mas havia o temor de que isso levasse a uma onda de descrença. Né? Porque você está num período, professor, temos que lembrar também que a reforma estava recente, né? Que a Europa estava dividida, né? A Guerra dos 30 anos já tinha acontecido, não tinha muito tempo. Né? Então você tem uma Europa já balançada. Né? Então o temor de que uma contestação direta ao texto bíblico, né, poderia causar problemas em geral, né? Esse é um temor muito grande. E Copérnico, ele não afirmava, ele apenas formulava isso como hipótese, então isso deixava margem a, sei lá... Isso. O Copérnico, professor... Categórico, digamos. Isso, o Copérnico ele é 100 anos anterior ao Galileu. Ele morreu 20 anos antes do Galileu nascer. Tá? Mas ou seja, a hipótese era bastante antiga. Tá? E ele mencionava normalmente. Dizia, olha, pessoal, é possível que seja assim, é possível que seja assado. Né? E ele fazia isso, o mais importante, no meio universitário. Né? Quer dizer, para pessoas que estão preparadas para ouvir aquilo. Essa é uma marca dessa cultura da Baixa Idade Média, quando há uma espécie de renascimento cultural dentro da igreja, né, que é chamado por alguns de renascimento alcuínico, né, que veio depois ali do Carlos Magno para frente, da igreja ter textos que são para quem está preparado e textos para quem está menos preparado e textos que podem ser discutidos em público. Né? Então há essa marca. A gente sabe que a igreja traduziu muita coisa de pagão, né? Muita coisa erótica, coisas assim. Né? E havia até uma discussão se o padre poderia ler textos que eram ruins ou não. Né? Enfim. Mas havia sempre essa preocupação, né? de deixar os textos traziam complicadores do ponto de vista da fé para quem estava preparado para encará-los. Essa era uma preocupação. Eu ainda conheci na minha infância, nos internatos católicos, então, onde eu estudei, ainda conheci um sistema de Index Librorum Prohibitorum. Então, eu sei que eles tiraram... meu pai comprou uma coleção... desculpa. Comprou uma coleção de livros de história para mim, e eu levei isso para a escola inocentemente, e isso estava no index dos livros proibidos na igreja. E o padre, então, ele proibiu trazer isso para internato. Você está entendendo? Isso remonta a que eu estou com 75 anos, então isso remonta a, vamos dizer, naquela época era adolescente, então, uns 60 anos. Você está entendendo? Então, isso ainda valia uns 60 anos atrás. Né? Sim. Hoje vale, professor, mas por outros motivos, né? Sim. Tem outras igrejas, né, que proíbem outros livros, né? Sim, exato. Muito bem. Eu agradeço muito, tá? Foi muito esclarecedor, assim.
Eu Uma honra, tinha muitos mitos na cabeça em relação a Galileu, então deu para tirar lavar essa lavagem cerebral. Uma honra, professor. Obrigado. Uhum. Bom, então, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Milton, realmente, acho que ajudou a gente a entender essa questão e trazer ela para o mundo atual, né? Quer dizer, no fundo, nada mudou muito. A gente fica imaginando, eu fico só para... Eu estava pensando em que você estava discutindo essa questão do controle social, né? Quer dizer, a igreja ela se colocava numa posição de tentar controlar convulsões sociais. Você imagina se algum cientista famoso, louco, resolvesse divulgar com auxílio da grande mídia, vai cair um asteroide na Terra daqui a 6 meses e vai destruir tudo. Acabou a civilização, mesmo sendo fake news. Imagina, sai na Globo, sai na CNN, sai em todo lugar, a Terra vai ser destruída daqui a 6 meses. Acabou a civilização, vai todo mundo enlouquecer, vai todo mundo quebrar tudo, um monte de gente vai se matar. Então, seria o equivalente moderno, né, do desespero social, né? Então, esse controle, a gente consegue até imaginar você controlar algo dessa magnitude, essa hipótese que eu estou tendo. Então, a igreja, na época, talvez, eles se davam esse papel, né? Talvez, né? O que você acha? Era assim, era o grande papel da Inquisição, inclusive. Quer dizer, a Inquisição ela surge no Concílio de Latrão IV, a Inquisição Papal, né? Depois da famosa Cruzada Albigense. Quer dizer, os albigenses tomaram toda a região da França, isso levou a uma guerra que matou 60 mil pessoas, por conta de interpretação bíblica. Então, a igreja realmente sempre teve cuidados nessas coisas, por exemplo, a tradução bíblica. Há uma lenda que o Lutero fez a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que no século IV já havia tradução da Bíblia para o alemão, tá? Feita por um sujeito chamado Ulfilas. O Ulfilas criou o alfabeto gótico, tá? Só para poder escrever a Bíblia, porque tinha fonemas que não tinham no latim, né? Mas por que isso não era popular? A igreja realmente não queria. É uma má interpretação bíblica, com a importância simbólica que o cristianismo tinha, era sinônimo de caos social, né? De guerra, de confusão, enfim, a Europa estava saindo do banho de sangue no século XVII. Né? Estava saindo do banho de sangue. Né? Você pensar aí, o Galileu é contemporâneo aí do Shakespeare e do Hobbes, mais ou menos. Né? O Hobbes, especialmente, é um cara que estava muito preocupado com isso, né? Toda a teoria do Hobbes é não, tem que ter alguém que controle as desavenças religiosas, né? O Estado. A preocupação dele é toda essa. O Hobbes, ele nasce num bombardeio, né? Então, atirando de canhão, a mãe dele tem uma precipitação de parto, ele nasce prematuro. Ele fala na biografia dele, eu nasci com um irmão gêmeo, eu e o medo. Então, era um período bastante difícil aí, né? Nessa questão religiosa, especialmente, né? Bom, então, pessoal, acho que por hoje acho que a gente vai terminar por aqui. Mais uma vez, obrigado, Milton. Obrigado, professor Jean-Marie, Eli, jornalista da Gazeta do Povo. Ele veio aqui fiscalizar o debate aí, né? Obrigado E pelo convite. esperamos a gente ter, quem sabe, na semestre que vem, a gente pode, com uma outra turma, voltar a esse debate, né? Espero que os alunos tenham gostado. Queria ouvir aqui nos comentários se os alunos... ninguém é da área de humanas, dos alunos, a maioria é farmácia, biotecnologia, se foi útil, né? Se foi interessante. O pessoal é tímido. Farmácia era a profissão do Dante, hein? Dante era da como é que se diz? A Corporação de Ofícios dos Farmacêuticos, né?
Dante Alighieri. O pessoal está dizendo que gostou aí. Então, legal. Né? Obrigado. É bom, esse é o verdadeiro espírito da universidade, é diversidade de ideias, de assuntos, né? Você imagina, no curso de farmácia, você vai passar os 5 anos só falando de medicamento, né? Ninguém aguenta, né? Então, é importante ter essa... Quando eu fiz graduação, eu fiz 2 disciplinas de epistemologia na faculdade de filosofia, com uma excelente professora, nos anos 80, né? Eu fazia biologia, né? Eu já trabalhava físico-química. Então, para abrir a cabeça, né? Para não ficar só naquelas coisas. Então, acho que é uma coisa que meio perdida na universidade, todo mundo fica naquele seu mundinho, né? Então, acho que estamos dando aqui um bom exemplo. Mas valeu, Milton, muito obrigado aí, muito obrigado de coração aí.